E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, eu tava vendo aquele meu vídeo sobre ações lá e ele ficou horrível, desculpa por aquilo que eu fiz, eu não devia ter feito, talvez eu não estivesse bem, e eu falei um monte de besteira de forma muito estapafúrdia, muito zoada. Mas aquele meu comprometimento de não apagar vídeos do canal tá de pé, eu vou deixar ele lá pra me envergonhar pro resto da vida e depois eu vou fazer outros, talvez melhores do que aquele. Num dos vídeos em que eu falo sobre os portuguesinhos falando brasileiro, eu gerei um feedback que foi o seguinte: você acha então que o português ele não deveria ser ensinado na escola do jeito que ele a norma culta ela não deveria ser usada? E pelo amor de Deus, gente, se eu passei essa imagem com aquele vídeo, essa imagem ela precisa ser urgentemente desfeita. E aí eu tô misturando com essa notícia aqui que me deixou feliz, mas que ela pode ser muito mal interpretada. E aí eu quero recomendar um vídeo para vocês aqui que eu acho sensacional. Inclusive eu mencionei essa Jana, chamei ela de Janaína, coitada, Viscardi, eu mencionei ela no vídeo anterior e eu quero que vocês assistam esse vídeo, mesmo que vocês não gostem desses assuntos, mesmo que você talvez valha a pena investir 12 minutos da sua vida, talvez 6, talvez menos de 6 se você escutar numa velocidade acelerada. Gente, existe uma coisa que se chama liberdade e eu costumo dizer que a liberdade ela é uma ilusão, porque o que você pode é aumentar a sua liberdade aumentando as suas condições de exercê-la. O dinheiro ele é muito mal visto na nossa sociedade, é como se fosse feio você ter dinheiro, como se dinheiro fosse resultado de uma ambição, de uma ganância, e eu acho isso meio zoado. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade você tem para ser quem você é e consumir aquilo que você deseja e investir aquilo que você quiser para transformar esse investimento naquilo que você quiser também. Então eu acho que a romantização da miséria ela é muito perigosa. Eu acho que nós devemos respeito e fraternidade, bondade e caridade com os miseráveis, mas essa pobreza ela não deve ser romantizada, porque para que você leve uma vida simples, para que você leve uma vida frugal, olha que palavra bonita, gente, frugal. Frugal é assim, o mínimo básico, uma vida de monge, assim, com uma refeição por dia, que é o mínimo que você precisa para sobreviver. Para você viver uma vida frugal, é bom que você seja livre para que você escolha essa vida. Então, se é para você viver uma vida minimalista e frugal, que você, tendo condições de levar uma vida consumista, escolha o ideal, né? Estou falando de uma coisa utópica que nunca vai existir para todo mundo. Mas eu e você, o ideal é que eu e você pudéssemos, tendo condições de escolher a vida que queremos, escolhêssemos aquilo que mais nos agrada. Então, uma coisa é eu ter grana e escolher viver com muito pouco, uma vida muito simples. E outra coisa é eu querer levar uma vida com um pouco mais de consumo e não poder levar essa vida porque eu não tenho riqueza para viver de outro jeito senão aquele jeito miserável que eu vivo. Então a romantização da pobreza, enfim, eu acho uma coisa meio zoada. E aí você fala, porra, o que isso tem a ver com o negócio da língua lá que a gente estava falando? Tem tudo a ver esse negócio. Não é que eu sou contra o ensino da norma culta da língua portuguesa, até porque a norma culta da língua portuguesa ela será extremamente importante caso um dia você queira se tornar acadêmico, caso um dia você queira publicar artigos, caso um dia você queira mandar cartas importantes para clientes, caso você queira fazer uma comunicação decente com empresas e com o mercado. A língua culta, a técnica de escrita, ela será extremamente importante para isso. E aí, olha a contradição, né? Olha como isso gera umas compreensões erradas e que pode gerar feedbacks confusos como o que eu recebi. Do tipo, Fausto, você está me dizendo que qualquer jeito de falar serve, então eu falo do jeito que eu quiser, então por que estudar? Então, estudar seria uma violência contra o aluno? Não, por quê? Porque nós já nos estruturamos como uma sociedade em que você tem vários níveis acadêmicos e quanto mais sobe, mais você depende de um recurso e para a felicidade de todos, para a paz de todos e para o não ruído de todos. O que é ruído? É quando você chama canjica e o cara entende curau de milho aqui.
Lembra que eu falei? O ruído é quando você fala uma coisa e outra entende outro, porque teve um ruído e teve uma percepção. Então, chega uma hora que você precisa falar de, sei lá, que seja economia, sociologia, antropologia, engenharia, medicina, astronomia. Chega uma hora que matemática, para falar de matemática, você precisa do português ou você precisa do inglês. E chega uma hora que o nível de especificidade, a tecnicalidade da coisa, a minúcia da coisa, ela fica tão difícil que as pessoas têm que conseguir se comunicar sem ruído. E para que elas se comuniquem sem ruído, elas precisam seguir a norma culta da língua, a norma, a regra da língua. Logo, quando eu nego a educação da gramática do português correto para uma criança, eu a privo da liberdade de escolher a vida acadêmica caso ela queira. Vocês já pararam para pensar nisso? E eu privo uma criança, caso eu ensine, se eu não ensinar ela a ler ou a escrever, eu posso privá-la da vida corporativa, caso ela queira exercer a liberdade dela, a suposta liberdade dela, de se dedicar à vida corporativa. Vocês estão entendendo que esse papo de liberdade, ele sempre poderá ser manipulado pelo cara que está querendo te convencer a se juntar ao lado dele? Porque eu posso chegar para você e dar uma de Pink Floyd e falar assim, porra, quem ensina a escrever e a ler e a falar é o papai e a mamãe. Você não pode delegar isso para o Estado. Cada pai e cada mãe que tem que ensinar a criança a ler. E aí o pai e a mãe não sabem ensinar. Sabem até falar, e sabem até escrever, e sabem até ler, mas não sabem ensinar. E aí quando essa criança ela chega aos 18 anos de idade, ela não aprendeu a ler direito, ela não aprendeu a escrever direito. Ela quer concorrer a uma vaga que tem pessoas que sabem fazer isso. Ela precisa demonstrar o conhecimento e ela não tem, ou tem, mas não sabe expressar esse conhecimento que ela tem. Logo, ela não vai conseguir fazer o que ela quer. Ela não vai conseguir fazer o que ela quer. Então, existe Vocês lembram quando eu falei assim que eu nunca ficaria chateado de ver a Lana chamando matinho de relva? Que tudo bem ela querer chamar o matinho de relva, mas que eu ficaria deprimido se eu falasse grama e ela não entendesse, porque se ela crescer e eu falar grama com ela, ela não entendeu falando grama, é porque a gente nunca conviveu num parque para eu ficar falando grama o tempo inteiro, não rola na grama, não pisa na grama, cuidado que a grama tá molhada. Significa uma falta de vivência e uma falta de convivência num ponto em que deixaria evidente que a gente pouco se comunicou num espaço tão importante de convívio como é um parque. Então, o ponto é, o dia que ela for para escrever um artigo acadêmico ou falar a respeito de grama, talvez ela queira escrever grama no lugar de relva, porque é a palavra usada na nossa língua portuguesa na forma escrita. Então não tem problema ela falar relva, desde que ela conheça também que no ambiente acadêmico e não no YouTuber, no canal de YouTube favorito dela, no ambiente acadêmico ela precisa se adaptar e ela precisa falar daquele jeito, daquela forma. Logo, quanto mais idiomas e quanto mais sotaques e quanto mais vocabulário você ensina para uma criança, mais livre ela é para falar do jeito que ela quiser, e onde ela estiver, ela tem que poder falar do jeito que ela quiser. A nossa língua portuguesa, ela vem do português de Portugal, que vem do latim, que vem de outros idiomas, e as coisas elas vão se transformando o tempo inteiro, de maneira que se você pegar uma novela de época de pessoas conversando o nosso português do Brasil em 1940 e 1930, você vai ver que é completamente diferente da língua que a gente fala hoje. Os maneirismos, o ritmo, as gírias, é completamente diferente do que a gente fala hoje. Então, a língua está em transformação o tempo inteiro, e novos vocabulários estão surgindo, e novas expressões vão surgindo, e você não tem como controlar isso. Logo, quando a gente fala de pronome neutro, assistam esse vídeo, porque aí eu não vou ter que falar mais nada para vocês a respeito de pronome neutro. Quando a gente começa a falar de pronome neutro, ele pode ser uma coisa nova. Semana de Arte Moderna no Brasil, as pessoas olham para aquilo e falam assim, isso daí não é arte, porque eu nunca vi isso na Europa. Sim, mas se os artistas eles estavam fazendo arte, quem são as outras pessoas para dizer que aquela arte não é arte, embora isso não se aplique aí à arte daquele menino lá, esqueci o nome dele, do cabelinho enrolado, Romero Brito.
Romero Brito não faz arte porque os vasos pintados dele são feitos em fábricas. É vergonhoso. A caneca dele, do Artistas, é feito em fábrica. E como que você vai chamar uma coisa feita em fábrica de uma peça artística, de um artífice, enfim. Me perdi, gente. Divaguei. Quando um grupo de pessoas ele começa a falar alunos, quando o grupo ele começa a falar todes, você acha que esse grupo ele está querendo que todo mundo fique feliz? Não, ele está querendo incomodar mesmo. Por quê? Porque ele está reivindicando um espaço para que ele seja respeitado, e ele sabe que ele vai despertar um determinado furor. Mas escuta, eu preciso ser visto como diferente de vocês, e vocês precisam estar bem com o incômodo que eu causo para vocês. E vocês precisam me respeitar apesar desse incômodo que eu causo. Você não tem que escrever uma lei estadual impedindo que as pessoas falem do jeito que elas falam, porque se o todes me incomoda, se o todes da pessoa me incomoda, então as gírias que as crianças inventam entre elas também deveriam incomodar. E se você proíbe que as pessoas falam de um determinado jeito, talvez você também por essa mesma métrica, acha que você deve ter o poder de obrigar as pessoas a falarem de um jeito único. E nessa de obrigar as pessoas a falarem de um jeito único, você pode excluir aqueles que não têm o domínio daquela norma culta, ou daquela norma que você escolheu que será a regra a partir daquele momento. Não tem cabimento nenhum para mim, que um Estado, que um determinado Estado escreva uma lei para que ela seja votada, para que as pessoas que falam de um determinado jeito possam ser punidos pela lei como infratoras da lei. Isso não faz o menor sentido. Então, primeiro, que é anticonstitucional. Você pode odiar o TSE por inúmeros motivos, o que não significa que eles não devam ver aquilo que é constitucional e inconstitucional e impedir que aberrações como essa aqui sejam aplicadas. Eu não sei se eu estou conseguindo chegar no ponto que eu estou querendo chegar, mas você não pode proibir as pessoas de falar de determinado jeito, mas você deve mostrar para elas que em determinados nichos, em determinados ambientes, as pessoas falam de uma determinada forma, e se ela não dominar essa determinada forma, ela talvez não consiga se dar bem ali por conta de ruído. Tem uma coisa que me deixou muito feliz. Eu descobri que a Ambev ela tirou o inglês como fator de corte no processo seletivo dela. A Ambev era uma empresa que, se você não falasse inglês, você não podia entrar, não podia trabalhar lá. E eles reconheceram que, a gente está exigindo isso de todo mundo, as pessoas passam um tempão para pegar fluência em inglês, aí entra aqui e fica falando em português todo mundo, porque a gente precisa de muito pouco contato lá fora. Então, por que você vai sacrificar uma pessoa e obrigá-la a conseguir se comunicar com um determinado grupo, se quando ela entrar no seu grupo, ela vai estar num outro grupo que não demanda a língua falada naquele grupo que você queria? A Ambev, ela reconheceu que ela só queria o inglês por questão de status, e que muita gente que não havia se dedicado ao inglês havia se dedicado a outras coisas, e eram pessoas mais criativas, eram pessoas mais vividas, eram pessoas com uma outra bagagem, e ela está dando espaço para essas pessoas também. Isso significa que ela proibiu a presença de pessoas que falam inglês dentro da Ambev? Claro que não. Só não é mais um elemento de corte. Logo, a língua ela deve ser pensada dessa forma. Então imagina que você não coloca o seu filho na escola, ele se forma assistindo youtubers do Peru e ele fala um português que é mais espanhol do que português. O dia que o seu filho for lá para a Ambev e não conseguir sequer se comunicar no português da maneira correta, talvez essa empresa não queira o seu filho como representante da empresa para falar por ela em eventos, por exemplo. E aí você vai dizer o quê? Que a Ambev ela não tem respeito pelas pessoas? Não é que ela não tem respeito por quem não consegue falar do jeito que ela quer que fale, é porque não é esse tipo de profissional que ela está procurando. Estamos falando aí de liberdades diferentes para que cada um escolha para si o que mais lhe convém. Logo, eu não vou ficar com frescura querendo que a Lana fale
Bom, não vejo a hora dela falar pelos cotovelos, mas eu não vou ficar enchendo o saco dela para que ela fale tudo da forma correta. Mas eu quero muito que ela se encante por diferentes formas de se falar, incluindo a forma correta, porque talvez essa forma gramaticalmente correta, a norma culta da língua, talvez seja para ela aquela que mais lhe abra portas. A não ser que, por exemplo, ela queira trabalhar num circo. E se ela disser para mim que ela quer trabalhar num circo viajando, não tem porquê num circo ela ficar falando, entende? Mas uma coisa é ela entender a norma culta, poder prestar concurso, poder prestar vestibular, poder trabalhar numa multinacional, falar inglês também e de repente falar, eu quero viver com esse povo nômade que fala errado e para mim está tudo bem viver com eles. Então vai exercer a sua liberdade de viver a sua vida da melhor forma possível para que você seja feliz. E se eu ficar ensinando português e inglês para ela e ela decidir falar o sotaque do pessoal, da equipe do circo dela, para mim tá tudo bem. Triste vai ser se ela dissesse, eu queria muito prestar um concurso, eu queria muito prestar para uma federal, eu queria muito ser escritora, mas eu não aprendi a escrever direito e agora que eu já cresci eu não consigo mais. Não que ela não consiga, mas eu estaria atrasando demais a vida dela e privando-a muito de liberdade. Os professores, professores de português que estudaram letras, que estudaram a língua portuguesa e que estudaram também pedagogia, eles entendem muito mais de língua do que você. Então, não é porque você fala português que você entende da língua tão bem quanto um professor que se dedicou a estudar isso. Quando um professor ele diz que ele aceita e ele difunde o pronome neutro, não é que ele quer que todo mundo vire gay, é porque ele entende a natureza dos idiomas melhor do que você. E ele sabe que a língua é mutante e que ela muda e que determinadas coisas estão surgindo agora e que talvez fiquem e que talvez não fiquem, mas que você não pode ter preconceito com essas alterações naturais da língua ao longo do tempo, de forma viva e dinâmica. Então, que tal deixar essas coisas para essas pessoas, para que elas decidam, enquanto que outros professores vão querer dizer para os seus alunos que na verdade eles devem se apegar sim à norma culta, porque é isso que vai abrir porta para eles. Tudo bem que os alunos dentro da aula desse professor, eles sigam a maneira como ele quer ensinar essa língua, desde que eles também tenham acesso a outras formas de se pensar e de ver as coisas para que no futuro eles possam tomar a melhor decisão para eles. Para encerrar, eu quero fazer um agradecimento. Eu não sei nem se essa mulher está viva mas eu quero agradecer do fundo do meu coração a professora Cristina. Eu só lembro o primeiro nome dela, que eu tive na 7ª série. Essa professora, ela foi fantástica porque, diferente dos outros professores de português que eram muito ditadores, que davam bronca, que faziam cara feia e que te obrigavam a escrever de determinado jeito e a falar de determinada forma, essa professora Cristina, ela deixava eu falar do jeito que eu quisesse. Ela deixava a gente falar do jeito que a gente quisesse. E quando a gente cometia erros, ela no máximo repetia o jeito certo de se dizer, mas ela dizia isso com um sorriso no rosto, sem atrito, sem raiva, sem violência. Mas essa professora, ela passou o ano inteiro usando a norma culta, mas a norma culta tradicional, inclusive ela falava vós. Ela falava tu és, tu queres, tu podes, e ela dizia, quando chegardes a vossos lares, pergunteis a vossos pais. E aí eu ficava escutando aquele negócio, falava, caralho, quando chegardes a vossos lares, vai tomar no... que essa mulher está falando? Mas aí eu abri o livro de gramática e eu via que naquele ano eu teria que estudar conjugações de verbos. E aí eu olhava para os pronomes e eu via eu, tu, ele, nós e vós, e aí entendi o que era voz. E aí eu via podereis, e aí eu olhava para outra conjugação e lembrava dela falando chegardes. Então, quando chegou na tal da mesóclise, que era um negócio horrível de se ver, eu já estava acostumado com a professora Cristina dizendo avisar-vos-ei, ou enfim, não necessariamente eu aprendi, consigo usar isso até hoje,
Mas essa professora, de maneira muito sutil, ela me mostrou como seria o português se nós falássemos ele da maneira como ele vem na norma culta, mas sem me obrigar a falar daquele jeito. E eu nunca comecei a... Eu nunca me senti obrigado a falar daquela forma, como nunca de fato falei daquela forma. Mas para o resto da minha vida foi muito mais fácil lidar com livros antigos, foi mais fácil lidar com material acadêmico, porque a minha interpretação havia melhorado muito, porque eu já tinha tido contato com um tipo específico de linguagem. Então, se de repente eu tiver uma outra professora que me prepare e fale bom dia a todos, talvez eu comece a me incomodar, mas eu também comece a me preparar para um mundo onde talvez em determinado ambiente as pessoas falem assim e eu possa, se não falar como elas, respeitá-las. Olha que engraçado, eu fui passear em Portugal lá, em momento nenhum eu fiz sotaque português, em momento nenhum eu falei assim, eu quero um bocadinho disso. Eu sempre falei o meu português. Assim como quando eu interajo com pessoas da América Latina, a menos que a pessoa realmente não entenda o que eu falo, eu mantenho muito a minha forma de falar, mas eu nunca sou agressivo no sentido de dificultar a pessoa a expressar aquilo que ela quer. E quando ela me pede ajuda para entender o que eu estou falando, eu sempre vou lá e ajudo. O objetivo da comunicação não é a exclusão do outro, não é a superação do outro, mas é a aproximação de todos, em todos os ambientes em que você quiser estar. E para que você possa estar no máximo de ambientes possíveis, que essa educação ela seja inclusiva. E que você decida onde você estará e de que forma você falará com as pessoas. Espero que isso gere reflexões aí. Por hora é isso, um grande abraço.